Pessoal, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre programação, trava-língua aí, programação neurolinguística. E eu quero tomar um texto como base, Provérbios 4:23, que diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós falamos em vídeos anteriores sobre a nossa mente, como essas informações são armazenadas. E eu citei o fato de como exemplo, um HD de um computador, onde ali você vai colocando arquivos, armazenando fotos, vídeos, textos. E para quem é da era passada, pessoal mais antigo aí, deve se lembrar da fita cassete, onde a gente apertava o REC e gravava um áudio. Depois você tinha a possibilidade de apagar e de cobrir. Da mesma forma, o HD, ele tem a possibilidade de você formatar, excluir os arquivos indesejados. Da mesma forma, é a nossa mente. A nossa mente, ela tem a mesma função de um HD de um computador. Ou melhor, lógico que tem mais alguns acessórios, memória, o armazenamento, mas nessa placa-mãe eu gostaria de me concentrar aqui sobre o HD, porque nela a gente armazena as informações desde o ventre da mãe. Quando a criança está no ventre, ela consegue sentir as mesmas sensações que a mãe sente. E essas sensações, elas são passadas para toda a vida. O convívio com os pais, na escola, tudo aquilo que ela absorveu vai determinar o seu comportamento no futuro. Então, a gente teve informações boas, como tivemos também informações ruins, informação que nos paralisam, informação que nos deixam amedrontados, com medo, com pavor, e a gente tem esses bloqueios. Eu cito o exemplo de que eu tinha medo de sapo, ainda tenho, mas consigo controlar bastante. E eu fui procurar nos meus arquivos por que eu desenvolvi esse medo. E me veio a lembrança de uma cachoeira que tinha em um certo local. Eu não queria entrar nessa cachoeira e eu fui obrigado, forçado. Alguém me colocou lá debaixo, aquele turbilhão de água caindo em minha cabeça. Eu fiquei apavorado e quando eu olhei para o lado tinha um sapo. Então aquele medo se concentrou na figura de um sapo. Outra vez eu vinha caminhando de uma pizzaria, voltando e passando por um cemitério, algo começou a me seguir. E eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho, a minha fé não permite acreditar que exista uma alma penada aqui. E eu apressei, quanto mais apressava, mais aquela coisa me seguia. E eu tomei por impulso a coragem de olhar. Quando eu olhei, era a minha sombra. Tem uma outra pessoa também que eu fui à casa dele. Ele tinha 2 anos que não saía na rua, porque certa pessoa chegou para ele e disse que tinha ido ali para matá-lo. Foi uma brincadeira, só que aquela informação ela foi armazenada e a mente dele começou a criar. A partir desse momento ele se trancou na casa dele e ficou 2 anos preso. Ele me disse que ouvia vozes, ouvia pessoas circulando ao redor da casa dele, e tudo aquilo era fruto da imaginação, do poder criativo que a nossa mente tem. Porque a gente desenvolve o medo. O medo não é algo estranho, é algo inerente ao ser humano. Todo ser humano tem o medo. O medo ele é uma proteção. Porque se a gente não tiver o medo, você vai acabar entrando no fogo. Você não tem limites.
nada vai poder te parar, porque você, a altura, você não vai impor o limite. Então o medo, ele delimita até onde você pode ir. O problema é quando o medo nos controla, quando o medo nos impede de tomar decisões. Então essa proteção que a nossa mente tem, chamada medo, pode ser controlada. E essas informações que nos prendem, que nos algemam, essas informações do ventre durante a nossa vida, e a gente pode transformar essas informações que recebemos, mudar e reescrever. Da mesma forma que você pode jogar na lixeira tudo aquilo que no teu HD está ocupando espaço, você pode fazer a mesma coisa com a situação que você tenha passado. É o que chamamos de ressignificar os pensamentos. E se a gente não guardar a nossa mente, a Bíblia fala de tudo se deve guardar, guarda o coração. No caso, o coração está aí relacionado com a mente. Se você não guardar a sua mente, você não vai ter uma vida plena, uma vida livre dessas algemas mentais, psicológicas que te prendem. Você vê que a pessoa pega um cavalo e uma corda e coloca numa cadeira e ele fica ali o dia todo, porque ele não sabe a força que ele tem. Ele está preso por alguma coisa que é bem pequeno perto do que ele pode fazer, da força que ele tem. A Bíblia diz, se o boi soubesse o tamanho da força que ele tem, né? E também diz o versículo, se te mostrares fraco no dia da batalha, a sua força será pequena. Então, tudo isso, esses momentos que a gente não tem força, não toma uma decisão, não toma uma atitude, está preso pelo medo, devido a essas informações que nós absorvemos, que foram armazenadas em nosso subconsciente, estão gravadas aqui, que ao longo de nossas vidas elas vão tomar decisões por nós. Mas isso é possível mudar, como eu falei. Você pode reescrever. Você precisa cuidar de sua saúde mental, de sua mente, de seus pensamentos, porque eles podem determinar como será a sua vida. Durante 40 dias, Golias se levantava no campo de batalha para amedrontar o povo de Israel. Pedia, dai-me um homem para lutar contra mim. Todo um exército paralisado por um medo. Golias queria apenas um homem e um exército todo paralisado, amedrontado. Por quê? Porque o povo parava para ouvir Golias. E aquilo, quando você para, e aquilo amedrontava, paralisava o povo. Quando você para à frente de uma TV, por exemplo, e deixa te esclarecer que as notícias ruins, elas têm mais importância, e você pode, como exemplo, observar a questão da Covid, do vírus. As pessoas ficaram amedrontadas, paralisadas, ficaram em casa, que era a estratégia, fica em casa, fica em casa. Você ficava em casa e você ficava ouvindo notícias ruins, de que as pessoas estavam morrendo, e todo dia pessoas morrem, e nós vamos morrer. Isso faz parte do ciclo da vida. Seja de Covid, queda de avião, acidente de bicicleta, de carro, moto, uma morte comum, você vai morrer. Então você vai parar de viver com medo de morrer? É uma questão de pensar e não se paralisar por isso. Então as pessoas ficavam em casa e a televisão tocava o terror, que as notícias ruins, elas ganham espaço. Então, se a gente não vigiar os pensamentos, se a gente não guardar os pensamentos, tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles são as entradas da vida, isso vai te adoecer. Isso vai deixar que você viva, passe pela vida sem viver. Muitas pessoas não tomam decisões com medo de se frustrar, de serem infelizes, e algumas não casam com medo de
das obrigações, das responsabilidades, outras têm medo de ficar solteiro, ou seja, o medo sempre está impulsionando e conduzindo essas pessoas. E você pode ressignificar, você pode mudar tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que está te paralisando, que impede de avançar. É interessante que a PNL, que é a programação neurolinguística, ela é feita na Bíblia. Tem vários exemplos de casos. O maior psicólogo que consegue reprogramar a mente é o nosso Deus. A PNL é uma programação. Você pode reprogramar, instalar novos softwares em sua mente. Softwares de pensamento. Ah, mas eu não sou. Mas você pode se tornar. Por exemplo, com frases de afirmação. Eu sou um doutor. Ah, mas eu não sou médico, eu não tenho condição. Não, meu amigo. Você começa a passar essa programação para o seu cérebro e você vai conseguir. Isso aí leva um certo tempo. Eu conheço a história de um médico conhecido em nossa cidade que desde pequeno ele era chamado de doutor. E ele viveu em um período em que não era comum as pessoas terem acesso à universidade. Não era comum a pessoa ter acesso à medicina, que só tinha nos grandes centros. E ele se tornou um doutor por conta da palavra que foi inserida no subconsciente dele. Constantemente eu falo para minha filha o que ela vai ser. Eu planto a semente no coração, no subconsciente dela. Porque a palavra, ela é uma semente. A palavra, ela é uma semente que é colocada em um solo. E toda semente que é colocada em um solo, a tendência é que ela produza. Uma história bem conhecida, que eu costumo sempre citar, de um inventor da lâmpada. Eu me esqueci o nome dele agora. Muita coisa na cabeça aqui, me esqueci. O fato que ele foi para a escola e na escola a professora escreveu, Thomas Edison, lembrei. A professora escreveu um bilhete e enviou para ele, para a mãe dele. E ao chegar na casa, a mãe pegou aquele bilhete e leu para ele. Olha, Thomas, sua professora está dizendo aqui que não tem condições de te educar. Você é muito inteligente. Você é um garoto superdotado. A escola não tem estrutura para te ensinar. E a lâmpada, que foram quase 1000 tentativas e todas davam erradas, na última tentativa ele conseguiu fazer a lâmpada. Ele, depois de várias invenções, ele encontrou o bilhete que a mãe tinha escrito e no bilhete tinha assim: olha, estou mandando esse menino para a escola, para sua casa, porque ele não tem condição alguma de aprender nada. Esse menino, eu desisto dele, tome conta aí, não mande mais esse menino para a escola. Mas a mãe mudou a mensagem. A mãe transformou a vida daquela criança, plantando uma semente que daria frutos mais tarde. Nós somos responsáveis por plantar essas informações em nosso cérebro. Informação que está aí armazenada de incapacidade, de impossibilidade, de fraqueza, de impotência, que te impede de avançar. Você está preso por uma semente que foi plantada em seu subconsciente e você precisa mudar essa semente. Você precisa desinstalar esse software e instalar um novo software com novas informações. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava passando, está lá em Joel 3, uma crise muito grande. Os animais estavam morrendo, a água tinha acabado, os campos tinham pegado fogo
E o povo estava numa situação complicada, de miséria, de pobreza. E eles clamam a Deus, e a resposta de Deus está em Joel 3:10, que diz o seguinte: interessante que nessas situações Deus não faz nada, mas Deus diz o seguinte: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Ou seja, já começa dando ao povo aí a responsabilidade de tomar uma atitude, de forjar a espada, de preparar as lanças, foices. Mas ele diz o seguinte: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Isso é programação neurolinguística, isso é uma mudança de pensamento, uma ressignificação, uma mudança de software, uma mudança de informação. A pessoa está se sentindo fraca, mas ela tem que dizer que é forte. Olha, o livro O Corpo Fala demonstra muito a forma como nos sentimos. Certa vez, eu costumo contar essa história, que eu desci vindo da Holanda, primeira vez que eu fui lá. No retorno da Holanda, a pessoa tinha que declarar o que estava trazendo. E eu não sabia, e eu comprei uma câmera lá, eu podia comprar $500, a câmera custou $550, então ultrapassou a cota e eu tinha que declarar. Eu não sabia, não tinha essas informações. Quando eu desci, 3 horas para chegar ao Brasil, eu recebi e eu coloquei nada a declarar. Mas eu estava entendido que eu estava cometendo um erro. Tinha que ter declarado os $50 eu pagar a mais que a câmera custou. E quando eu desci, daquela fila toda que desembarcou, uma pessoa chegou até mim, um policial federal, e falou: me acompanhe. Você está vindo de onde? Eu falei: não, estou vindo de Israel, estou aqui com o meu pastor, eu fui batizado lá no Rio Jordão, e comecei bem tranquilo, bem calmo. Só que ele não errou que eu estava nervoso. Aí falou: então tá bom, pode passar. E eu fui liberado, e depois ele chegou até outro jovem: você está vindo de onde? Da Colômbia. Aí me acompanhou e levou. Porque ele fez a leitura corporal de que eu estava nervoso. A pessoa que se coloca numa posição assim, de cabeça baixa, ela está demonstrando fraqueza. Os policiais geralmente costumam essa postura, mão para trás, caminham assim com as mãos para trás. Isso é uma postura de autoridade. Isso também, até nas cores que você usa, a cor de um carro diz muito sobre você. O carro preto também, autoridades, juízes, o judiciário usa. Mas eu não quero entrar aprofundar nisso. Só quero te dizer, passar a informação de que você, embora esteja se sentindo fraco, embora você esteja aí amedrontado, você pode passar uma outra informação para o seu corpo. Golias, pela manhã, ele se levantava para afrontar as fileiras de Israel, e ao fim do dia ele também ia afrontar. Isso é uma estratégia diabólica para te paralisar. Pela manhã você acorda diante de um problema, então você vai ter um dia ruim. Pela tarde, iniciando a noite, outro problema, você vai ter uma noite ruim. Então você precisa emitir palavras que vão fazer com que teu dia seja bom, embora o mundo esteja desabando. Você tem que emitir palavras que vão te condicionar a um pensamento de grandeza, de capacidade. Quando Gideão está amedrontado, com medo dos midianitas, Deus chega para ele e fala: homem corajoso. O que você está fazendo aqui, homem corajoso? Corajoso o quê, rapaz? O cara está lá morrendo de medo. Como é que é corajoso? Mas Deus está vendo, embora ele esteja com medo, Deus está vendo o potencial que ele tem. Porque você tem esse potencial. Você tem essa capacidade. Você
foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não te fez para viver numa situação de covardia, de medo, de pavor, isolado, achando que tudo está se acabando. Não. Você pode mudar essas informações que plantam em sua cabeça que você é fraco, que você é pobre, que você é um coitado, que você é um negro, que você é um nordestino, que você é um fracassado, que nada deu certo para você. Quando você acordar, vá para frente do espelho e fale tudo ao contrário. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou bonito, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou rico. Ah, mas eu não tenho... Mas vai ter. Se você começar a alimentar essas informações, primeiro você precisa sentir-se para depois ser. Nada se faz da noite para o dia. A Bíblia diz que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Há poder na sua língua. A morte e a vida estão no poder da língua, está na Bíblia. Aí você chega e fala, é que eu sou um coitado, nada dá certo para mim, eu já tentei de tudo. Você está profetizando morte. Ezequiel 37, o profeta chega no vale de ossos sequíssimos, não havia vida, ele foi levado por Deus, o Espírito Santo conduziu aquele vale de ossos secos, e Deus começa a confrontar, a perguntar ao profeta, porventura poderão esses ossos ressuscitar? Poderão ter vida a esses ossos secos? Aí fala, tu sabes. E Deus fala, profetiza. Profetiza sobre esses ossos secos. Ah, tá devendo? Profetiza que você vai ter muito dinheiro e vai pagar. Ah, tá com medo? Profetiza que você tem coragem, que você vai vencer, que você vai encarar, que você vai para cima, que você vai lutar, que você é capaz, que você tem capacidade. Ah, mas aí os ossos saíram e teve carne, e já saiu caminhando. Não! De forma alguma, foi um processo. Primeiro ouviu-se um ruído, depois surgiram os nervos, depois surgiu a carne, depois começou a movimentar, porque nada acontece, desculpe, nada acontece da noite para o dia, é um processo. Você começa a profetizar aí, ó, sua parte é falar, depois você começa a sentir-se, seu corpo começa a absorver aquela informação, tudo que se começa na mente, tudo que foi criado partiu da imaginação. O avião nasceu na mente. As descobertas nasceram na mente. Tudo é criado na sua mente. Se você se sentir pequeno, você vai ser pequeno. Se você sentir-se grande, você vai ser grande. Quais informações você tem armazenado em sua mente? A informação daquilo que o outro pensa ao teu respeito, a informação do que a mídia diz sobre você, de que o vírus está matando todo mundo, que a doença, e você fica amedrontado, você fica paralisado. Quais informações você tem armazenado? A partir de hoje comece a mudar, comece a profetizar, comece a dizer o que você quer ser, quem você é, quer ser não, quem você já é. Quem você já é, a realidade sua, quem faz é você. Tudo é criado na mente. Quer ver o que é sua mente? Coloque aquele óculos de realidade virtual. Coloque aquele óculos de realidade virtual. Tem alguns joguinhos lá que você tem o mesmo de uma roleta. Quando você se depara num perigo, você começa a gelar todinho, mas você não está lá. Você não está nessa montanha russa. Mas você começa a sentir as sensações, porque uma imagem está sendo passada à sua mente. Você sente as mesmas sensações. Se a pessoa pegar e começar a falar sobre limão, que pegou um limão e pegou um sal, e começou a espremer esse limão, você começa a salivar,
Porque algumas informações passam a ser processadas. Então, você é o responsável pelo seu futuro. Você é o responsável por plantar sementes que vão te fazer crescer, sementes que vão fazer teus filhos prosperarem, crescerem, avançarem. Pare de falar palavras negativas para os seus filhos, para os seus amigos, irmãos, para si. Pare com isso. A morte está na sua língua, a vida está na sua língua. Profetiza sobre o mar. Quando Moisés chega no mar, diante do mar, ele vai questionar Deus. E agora, Deus? O que é que eu faço? Deus vai lá e abre o mar para Moisés. Ah, agora eu vou lá lhe ajudar, viu, Moisés? Vou abrir o mar para você. Não. Deus fala, marcha. Diga ao povo que marcha. Tenha essa atitude, tenha uma atitude. Tudo parte da sua atitude de começar a reescrever essas informações que foram armazenadas. Informações doentias, informações que te paralisam, informações que não permitem que você avance, que você se sinta um medíocre, um fraco. E a gente passa até a sentir medo de falar, eu sou rico, porque a gente está tão acarretado de informação da pobreza, da miséria. Eu não sei de onde tiraram isso, e sei, depois num outro vídeo eu volto aí explicando o contexto histórico disso. Porque eu falei em outro vídeo, quando a gente lê a Bíblia, é um Deus de abundância, é um Deus que quer prosperar, é um Deus que quer que você avance. Veja o quanto é doentia a ideologia de que fomenta a pobreza. Isso não provém de Deus. A gente precisa sentir orgulho de quem está prosperando, sentir-se como ele. Por que não? Enquanto você não se sentir, você nunca será. O processo criativo está em sua mente. É por isso que a Bíblia orienta, guarde o seu coração, guarde a sua mente, ela é a entrada. A morte e a vida estão na língua, guarde o que você ouve. Com quem você conversa, com quem você se relaciona. E a partir de hoje, comece a escrever essa nova história. Ah, não está acontecendo? Primeiro é o ruído, meu amigo. Ah, não vi nada, tal. Primeiro vem os nervos. É que eu estou falando, nada está acontecendo. E não vai acontecer se você não acreditar. Você tem que falar, acreditar. Você tem que proferir. Eu sou forte. Agora, se você acorda e se depara com Golias, com um problema em sua vida e você se encurva, você não vai vencer nunca. Nunca. Se te mostrares fraco, no dia da batalha, sua força será pequena. Você tem que se mostrar forte. Você tem que se mostrar capaz. Todo o maior campo de batalha que existe é a sua mente. Se você permitir que teus pensamentos te dominem, inclusive que a tua imaginação te domine, que as sombras te assustem, ou que aquela ameaça que aquele homem disse ter recebido te paralise, você vai estar ouvindo constantemente. Informação está vindo de todo lado. E se você parar, se você acreditar, se você deixar aquilo te dominar, acabou. Acabou para você. Davi se depara com Eliabe, se desvia dele. Davi não ouve Golias, hora nenhuma. Inclusive, Golias fala, sou eu um cão?
Golias ali está dizendo quem ele é, como ele se sente. Só é um cão para tu vires a mim com palco, com pedras? Veja, um gigante, mas se achava um cão. E Davi não para estar conversando, para estar ouvindo a ameaça de Golias. Ele chega lá e fala, meu amigo, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, você não é nada para mim, meu irmão. Venho aqui em nome do Senhor e pá, meteu a pedra e derrubou, já foi. Em toda a conversa de Golias, na entrevista com Saul, ele não se mostrou um coitadinho. É porque eu sou menorzinho lá da casa de meu pai. É porque meu irmão não gosta de mim. É fulano disse que eu não sei o quê. A opinião do outro é do outro. Importante a gente saber quem a gente é. Então, finalizando, que eu me estendi demais. Poderia ficar mais tempo aqui, mas para finalizar. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente, os seus pensamentos. Comece a proferir o que você deseja ser. Sentir-se da forma que você quer ser. Deixe os outros falarem. Sinta-se. E o resto fica com Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço e até a próxima.